Bom dia, galera do vlog. Nem deu tempo de vocês sentirem saudade de mim. Acordei e falei, por que não gravar uma segunda parte daquele vídeo de ontem? Então, cá estou eu e cá estão vocês me assistindo também. Vamos lá, eu queria falar, tô fazendo meu café. Não liguem, ali é porque meus gatos rasgaram a cortina da minha sala. Eu vou ter que comprar outra, mas tá tudo bem. Espero que não esteja atrapalhando muito. Mas hoje eu queria falar sobre a experiência que eu tive no Havaí. Eu acho que vai ser uma experiência de cura, esse vídeo, né? Vai ser uma experiência de cura e adaptação e libertação, né? Dessa experiência também. É muito difícil se adaptar a um mundo novo. Quer dizer, a sua vida antiga, depois de você viver algo excepcional e extraordinário. Tipo, a sua mente, depois que ela se expande, ela nunca mais volta pro estado original, né? Eu acho que existe até um estudo científico sobre isso. Então, essa experiência que eu tive lá, como eu falei ontem, foi muito engrandecedora, sabe? Não só por ser Estados Unidos e Havaí, e lá realmente tem muita oportunidade de trabalho, de você se desenvolver financeiramente, você tem acesso a várias coisas, mas também na questão de autoconhecimento, porque eu tava lá sozinha, eu não tinha amigos, eu não tinha família, eu não tinha ninguém que olhasse por mim, além de Deus, claro, mas além de mim mesma. Então eu tive que contar muito comigo pra tudo, né? É até uma coisa que eu brinco aqui, tipo, poxa, você tem que trabalhar pra receber o dinheiro pra ir no mercado, fazer o mercado, pagar o mercado, aí você volta do mercado, carrega o peso do mercado, e depois você tem que temperar comida, cozinhar, aí depois você vai comer, aí depois você tem que limpar tudo. Tipo assim, é você e você pra tudo. Essa é água fervendo. Eu vou dar um corte rapidinho. Pronto. Já coloquei a massa do cuscuz pra descansar, porque até ela fica cansada também, tadinha. Mas, basicamente, até hoje eu ainda tô me adaptando à minha vida aqui no Brasil, eu confesso. Não existe uma fórmula mágica, né? Depois que a gente passa por uma experiência muito legal. E é porque, assim, a vida aqui no Brasil também é legal. Na verdade, a gente acaba romantizando muito a vida fora do Brasil, né? E a gente tende a comparar bastante também a vida no Brasil e a vida fora no Brasil. De fato, tinha muitas coisas lá que eram boas. A questão da segurança, acesso a bens materiais, como eu falei, nem a facilidade de achar um trabalho. Mas eu vivia numa rotina durante uma época que eu trabalhava 70 horas na semana e eu não tinha tempo para praticamente nada além do trabalho. Eu saía de um trabalho, eu às vezes, quando dava, eu ia para casa, tirava uma soneca, depois já ia para outro trabalho, e depois do outro trabalho já ia direto para o outro trabalho, e depois do outro trabalho, e aí só depois eu chegava em casa e aí dormia já me preparando para ir para o outro novamente. Então, tudo isso de uma pessoa que morava sozinha, literalmente, né? Ninguém bancava a minha estadia lá. Eu bancava a minha estadia sozinha. Então, isso demanda realmente muito dinheiro você morar no Havaí, porque o custo de vida lá é muito alto, né? Eu pagava aluguel, eu fazia mercado, e se eu ficasse doente também, eu que teria que pagar, como aconteceu uma vez. Eu peguei conjuntivite e eu não tinha insurance na época, porque na verdade eu fui pra lá pra ficar 3 meses, galera. E eu acabei gostando tanto, me identifiquei tanto com a rotina lá que... Deixa eu desligar essa água. Eu acabei me identificando tanto com a rotina que eu decidi ficar mais um pouco. E só depois de um tempo que eu fui pesquisar formas de ficar lá legalmente, né? E eu apliquei pra mudança de visto e tudo mais, que é $500. E eu também tive que pagar sozinha, e eu tive que fazer toda a application sozinha. Então, assim, toda essa experiência exige muito da gente. Então, consequentemente, a gente acaba crescendo muito. E, bom, assim, como eu falei, eu fiquei doente
E eu tive que procurar um médico, na época eu não tinha insurance, mas eu tinha meu social. E aí, com meu social, eu consegui negociar lá na clínica para ser atendida. O médico também foi super gente boa, ele me atendeu e me receitou um antibiótico. E aí, esse antibiótico era, sei lá, $200, um frasquinhozinho de antibiótico para uma conjuntivite, que eu fiquei 2 semanas sem trabalhar. Então, todas as situações difíceis que acontecem na nossa vida servem pra gente crescer, né? E aí eu vejo também que depois que eu voltei pro Brasil, eu não era mais a mesma pessoa. Não tinha como ser a mesma Tiffany de antes de sair do Brasil, porque tudo que tinha acontecido lá me moldou, né? Me mudou completamente, me fez ter uma outra perspectiva da vida, me fez ter uma outra visão. Acho que amadureci demais também. E quando eu saí do Brasil, eu tinha 23 anos. Hoje eu tenho 27. Pode não parecer, mas eu tenho 27. Já já vou fazer 30 anos. E a gente acaba se questionando muita coisa, né? E se cobrando muita coisa também. E querendo estar em um ponto da vida que os nossos pais, na nossa época, com 27 anos, já estavam com filho, já estavam trabalhando, já estavam com casa, já estavam com carro, já estavam com tudo, né? E a gente tá aqui, sem saber o que é que a gente tá fazendo na vida, basicamente. E eu acho que no fundo é uma luta, né? Uma luta constante, uma tentativa constante, tentativa e erro. E no final, tipo, você nunca vai ser aquela mesma pessoa de antes. Você só tem que encontrar um ponto de intervenção entre a pessoa que você foi e a pessoa que você é. E a pessoa que você está se tornando também. Porque até as coisas que acontecem aqui no Brasil também, que tem acontecido, também estão me moldando, também estão me mudando, também estão me transformando de alguma forma e me fazendo crescer, né? Porque eu também trabalhei aqui no Brasil, agora eu moro sozinha, eu reformei toda a minha casa, mobiliei ela toda. E com base em muito trabalho e muito suor também, não foi nada... Claro, eu herdei a casa que era dos meus pais, eles compraram um apartamento e me deram essa casa daqui. E é uma casa na favela, numa localização muito chique nem nada, mas é a casa que eu tô começando a minha vida, querendo ou não, já é um ponto de começo, né? Um checkpoint, na verdade. Quando eu voltei pro Brasil também, esse era o meu objetivo, de ter um lugar pra voltar, de ter uma base. Eu tava até conversando com uma amiga, ela falou sobre isso, de que agora você tá construindo a sua base, você tá em um momento de transição. E isso também é importante, né? A gente refletir sobre essas coisas. Eu acho que não tem muito um porquê nem pra quê. Eu acho que eu só queria gravar esse vídeo eu mesmo, desabafar um pouco e exercitar mais a comunicação na câmera. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, que ele seja educativo de alguma forma, que faça você refletir sobre as situações da sua própria vida. Se você gostou, deixa o like e se tiver alguma curiosidade sobre a experiência que eu tive no Havaí ou a experiência que eu tô tendo aqui no Brasil, deixa isso nos comentários que eu estarei respondendo no próximo vídeo. Tchau, tchau!